pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a missionária Paula, eu sou psicanalista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Você gosta de falar mal das pessoas? Você tem o hábito de ficar falando de outras pessoas? Quais são as pessoas que te irritam? Quais são as pessoas que te incomodam? Quais são as pessoas que só a presença dela já é um incômodo para você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero dizer para você que aqui no canal a gente fala sobre questões emocionais, questões psíquicas, saúde mental e também a palavra de Deus. Então, se você gosta de receber esse conteúdo aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui no final, tá bom? Me ajude a fazer esse canal crescer, porque eu tenho certeza que esse cantinho nosso aqui tem servido de muita ajuda para muitas pessoas que estão precisando. Enfim, o vídeo de hoje vai te incomodar um pouquinho, porque a verdade ela dói, porém a verdade liberta. É um vídeo que vai mexer um pouquinho com o seu ego. Talvez você não vai gostar de algumas coisas que você vai ouvir aqui, mas eu quero pedir que você preste atenção no que nós vamos falar aqui hoje. Porque só o fato de você entender um pouco sobre esse assunto, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, já é um grande passo para a sua libertação, para o seu amadurecimento emocional e para a sua vida ser mais feliz, mais plena, mais leve. Você é aquela pessoa que fica magoado por qualquer coisa, que se irrita com as pessoas? Freud falou sobre os mecanismos de defesa. Existem vários mecanismos de defesa, mas hoje em especial nós vamos falar sobre a projeção, quando você projeta no outro aquilo que pertence a você. Então o inconsciente ele não permite que a gente perceba aquele sentimento ruim que muitas das vezes tem dentro da gente. E aí a gente vai e a gente projeta na outra pessoa, porque o ser humano ele não está preparado para mudar os seus hábitos, para mudar os seus padrões. A gente se esconde de si mesmo e projeta no outro aquilo que é nosso. Na verdade, a gente não enxerga o nosso defeito, a gente só enxerga o defeito do outro, porque a gente quer sempre mudar o outro. Quando eu recebo as pessoas no consultório, elas querem mudar sempre o outro, o amigo, o vizinho, o parente, a família, o irmão, o marido, mas a gente esquece que quem tem que mudar somos nós. O ser humano, ele não consegue aceitar aquilo de ruim que ele tem dentro de si. Pessoas normais têm comportamentos bons e ruins. Pessoas normais têm sentimentos bons e ruins, defeitos e qualidades. Só que o ser humano ele não consegue assumir os seus defeitos. Ele não consegue assumir que ele sente inveja, que ele é egoísta, que ele tem um sentimento ruim dentro de si. Então é mais fácil ele colocar no outro aquilo que é dele. Então uma frase que a gente sempre fala, né? Quando falamos do outro, confessamos o que está dentro da gente. Quem acusa, na verdade, confessa. O que te incomoda na outra pessoa, fala de você. E o nosso psiquismo, ele se defende, colocando o nosso defeito na outra pessoa. Então, existe a projeção desejável, por exemplo, assim, uma pessoa que ela está angustiada. Aí ela vai lá e vai dormir. Eu tenho pacientes que falam para mim, quando eu estou sentindo que está vindo aquela angústia, aquela tristeza, eu prefiro deitar e dormir. Então a pessoa ela tá assim sentindo alguma coisa ruim, um vazio, aí ela come ou ela vai limpar a casa. Então é a projeção desejável e tem as indesejáveis que são inconscientes, que são essas que a gente vai estar falando aqui hoje. Então eu anotei aqui os indesejáveis, né? Por exemplo, assim, a gente tem algo em nós, uma característica, um ponto fraco, inaceitável, algo indesejável, você não aceita que você tem isso dentro de você e fica ali latente, ou seja, fica ali reprimido, fica ali encoberto, fica ali disfarçado. Então você não gosta disso em você, você não aceita isso em você. Então é mais fácil você retribuir isso ao outro, quando na verdade são reformulações suas. Só que é mais fácil você pensar que o outro pensa daquele jeito, que o outro faz errado, do que você assumir que você é que pensa, é você que faz errado. Para a gente entender melhor ainda essa questão da projeção, essa questão que as pessoas têm de falar, né, essa necessidade que as pessoas têm de falar mal dos outros, a gente tem que entender que o modelo estrutural da psique definido por Freud é o id, o ego e o superego. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. O id, a gente nasce com ele.
ele está relacionado aos instintos e é totalmente inconsciente. São os nossos impulsos, são os nossos desejos, são as nossas vontades. O id, ele sempre está em busca do prazer e ele não lida bem com frustrações. E ele quer sempre uma solução imediata para tudo, né? E o id, ele desconhece a razão e os valores morais. Aí vem o ego. O ego, ele é mais racional. O ego, ele controla os instintos do id, né? Ele funciona como um mediador, para equilibrar essa questão do id. Essa questão, na verdade, o ego é a nossa personalidade. E o superego é a moral, são os valores, são as coisas que você aprendeu com os seus pais, as crenças, talvez uma religião da família. Então, assim, o superego, ele tem o objetivo de barrar os impulsos. Para você entender o superego, ele pune o indivíduo por aquilo que ele faz de errado. É tipo assim, não tem as leis, as nossas leis? Então, vamos supor assim, a pessoa sente o desejo de roubar. Mas você sabe que se você roubar, você vai preso. Então a lei, ela te coloca um limite, né? Então o superego, ele faz isso. O id tá ali, né? O instinto ali, querendo fazer alguma coisa. Aí o superego fala, não, isso aqui tá errado. Aí o ego, que é a sua personalidade, vai trazer o equilíbrio entre esse superego das morais, dos valores, e o id, que é o seu instinto. Por exemplo, você tem uma reunião a trabalho, uma reunião para você, uma reunião importante. Aí o id, o seu instinto, fala assim, não, vai aproveitar, vai sair, vai passear. Aí o superego fala assim, você será punido se você faltar essa reunião. Aí entra o ego na história, trazendo o equilíbrio. Não, eu preciso ir para essa reunião, porque essa reunião é importante para mim e eu posso fazer o meu passeio depois. Então a projeção, ela é um mecanismo de defesa inconsciente, com a finalidade de proteger esse ego de um possível desprazer psíquico, porque quando você projeta no outro aquilo que é seu, quando você coloca no outro um sentimento que é você que está sentindo, você diminui a culpa, você diminui a sua ansiedade, você diminui o medo. Então é mais fácil você dizer que é o outro que faz, que é o outro que pensa, que é o outro que fala, que é o outro que está agindo errado. E aí quando você pega esse sentimento interno e coloca no mundo externo, você não precisa admitir que o sentimento é seu. Eu até coloquei aqui alguns exemplos para a gente conversar. Por exemplo, quando você fala assim, fulano não gosta de mim, fulano não vai com a minha cara. Pergunta para você mesmo, será que não é você que não gosta de fulano? E você está transferindo, você está projetando, e aí você não consegue admitir que é você que não gosta dele, aí você diz que ele não gosta de você, né? Aquela pessoa que vive falando assim, fulano é egoísta. Será que o egoísta não é ele? Aquela pessoa que fala assim, nossa, mas ela é preguiçosa. Será que a preguiçosa não é ela? Você já viu aquela pessoa que todo mundo para ele é invejoso, todo mundo para ele é desonesto, todo mundo para ele tem um defeito. Será que não é ele que tem todos esses defeitos, mas ele não dá conta de trabalhar isso dentro dele e ele tem que projetar isso em alguém? Você já viu aquela pessoa que ela sempre tem que desqualificar o outro para ela se sentir segura, para ela se sentir bem? Por exemplo, uma pessoa que ela não deu conta de trabalhar o suficiente para ela conquistar o que ela desejava na vida dela. Aí ela vê uma outra pessoa que trabalhou, que conquistou, mas ela olha e fala assim, mas daquele jeito ali roubando, até eu. Mas com a ajuda de fulano, de ciclano, mas com a ajuda da família que ele teve, ele tem que desqualificar a conquista do outro, porque ele quer mostrar que o outro foi incapaz. Ele só conseguiu aquilo porque ele teve ajuda, quando na verdade quem se sente incapaz é ele, mas ele não consegue admitir que ele tem esse sentimento de incapacidade. Então ele tem que desqualificar o outro para mostrar que o outro é incapaz. Uma pessoa que tem muito sentimento de traição, muitos pensamentos de traição, de desejo, aí ela olha, vê um casal feliz, aí ela olha e fala assim, não sei não, hein? Eu não acredito na fidelidade daquele casal não, porque na verdade a infidelidade está dentro dela, mas ela não pode assumir isso, então ela tem que projetar para outro casal. Por exemplo, quando você diz que a sua amiga vai ficar estressada porque você vai se atrasar 5 minutos, possivelmente você não suporta atraso, você não gosta de atraso, você não gosta de esperar ninguém, mas aí você fala que o outro é que não gosta.
Então, quando você fala muito mal de uma pessoa, quando a vida de alguém te incomoda muito, na verdade você está falando de você. Você está revelando o seu sentimento reprimido, a sua vontade reprimida. Por exemplo, uma pessoa que ela não pode sair à noite. Aí ela vai ficar criticando, julgando aquela pessoa que ela pode sair todas as noites. Então a gente precisa amadurecer. Entenda uma coisa, fragilidade emocional só vai te fazer sofrer, ter uma vida infeliz, não conseguir lidar com as suas emoções e você nunca vai conseguir ter uma vida plena com você mesmo, uma vida de satisfação interna. Entenda, fragilidade é uma coisa, pessoa sensível e boa é outra coisa, tá? Uma pessoa que é sensível e boa, ela pode ser madura emocionalmente, tranquilo. Fragilidade emocional é aquilo que te faz sofrer, é aquilo que faz muitas das vezes você perder a percepção até mesmo de você. Você não se acha, você não se encontra, você não se adequa. Existe uma frase de um pensador que diz assim: acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Eu ouvi uma frase essa semana que eu gostei muito também e anotei aqui para falar para vocês. Incomodou? Doeu? Toma que é teu. É forte, né? Mas é verdade. Existe uma frase de Freud assim, ó. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, de uma maneira simples para a gente entender. Pessoa que critica muito, pessoa que fala muito dos outros, pessoa que se incomoda com a vida dos outros, pessoa que faz muita fofoca. Esse tipo de pessoas são pessoas que elas não conseguem enxergar e aceitar a verdade que está dentro delas. Por exemplo, pessoas muito boazinhas. Eu não estou falando de pessoas bondosas, de pessoas caridosas, não é isso. Eu estou falando daquelas pessoas que elas são extremamente boas. Aquela pessoa que ela se anula para fazer a bondade para outra. Ela quer passar uma aparência, ela quer passar para as outras pessoas, ela quer transmitir que ela é aquela pessoa, aquele anjo de candura. Será que dentro dessa pessoa não tem uma maldade que ela mesma não aceita, mas ela não dá conta desse sentimento e ela fica o tempo todo demonstrando bondade, bondade, bondade? A gente tem que analisar isso. Então, a gente não pode esquecer que a projeção, ela é inconsciente. Então, uma pessoa que ela faz muitos comentários críticos, negativos, reprovadores, desestimulantes, competitivos, está evidenciando uma falta de autoestima. É uma necessidade dela se sentir importante. Quando ela diminui o outro, quando ela coloca um monte de defeito no outro, ela se sente mais importante. Então, o que você não aceita no outro, na verdade, você não aceita em você também. Quando você não aceita o outro, você não aceita a si mesmo. Então, reconhecer no outro aquilo que é uma característica minha me gera incômodo, me gera mal-estar. Então a gente começa a ter dificuldade em conviver com as diferenças, porque você sempre olha no outro e encontra alguma coisa que pertence a você. Então quando você critica alguém, quando você julga alguém, quando você faz fofoca com a vida de alguém, você acaba se sentindo aliviada, porque é como se você estivesse no controle, é como se você se sentisse um poderoso, aliviado, dono da razão. Então isso vai trazendo um falso bem-estar psíquico. Então, se você está reconhecendo que você tem o hábito de falar de alguém, se você está aí, eu estou falando e você está pensando, fulano me irrita, ciclano me incomoda, né? Se você está trazendo à sua memória pessoas que te irritam, que te incomodam, eu separei aqui algumas dicas para você já ir trabalhando isso em você, para que esse ciclo seja quebrado. Primeiro ponto, você precisa reconhecer que você fala das pessoas. Você precisa reconhecer as pessoas que te incomodam. Você precisa entender quem são as pessoas que te incomodam. Ponto. Reconhecendo isso, você vai começar a aprender a lidar com as suas emoções. Então você vai aceitar as suas qualidades, porque todo ser humano tem qualidades, e você vai aceitar os seus defeitos. Você vai reconhecer que você tem sentimentos que você não gosta. Então você vai poder começar a trabalhar esses sentimentos. E aí você vai começar a separar o que é seu e o que é do outro. Aí você me pergunta assim: ah, mas o outro ele é egoísta sim, ele é preguiçoso sim, mas ela é, problema dele.
ela que precisa se autoconhecer e mudar. O que ela é não pode te incomodar. O que ela é não pode te afetar. O que ela é não pode interferir na sua vida, no seu humor. Quando você traz o que está no seu inconsciente para a sua consciência, você consegue ter o controle. Então, quando você reconhece essas coisas, você vai começar a entender qual é o que você está sentindo e o que é do outro. Você vai controlar o que você está sentindo e você vai controlar a sua forma de agir a partir de então, quando você estiver diante dessa pessoa. Porque você já vai conseguir o quê? Equilibrar as suas emoções, equilibrar os seus sentimentos. E assim, a sua vida vai ficar mais leve. Se você se reconhece como uma pessoa muito crítica e você gostaria de mudar essa postura, o caminho é esse. É você confessar que você sente está te fazendo mal e você está projetando para o outro. Assuma que esse sentimento é seu. Assuma essa responsabilidade, porque é a partir disso que você vai conseguir ter a cura. Você vai aceitar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Você vai trabalhar o autoconhecimento. E aí esse processo vai te trazer mais segurança, vai te trazer desenvolvimento pessoal e vai diminuir essa ansiedade e essa culpa. Tudo que nos incomoda no outro está mal resolvido dentro da gente. Então, a forma que ele age é responsabilidade dele, mas a forma que nós reagimos a essa pessoa fala da gente. Tem uma frase do Peter que diz assim: as pessoas não resistem às mudanças, as pessoas resistem mudar. Quando você entender que você precisa mudar, você vai ter uma vida mais leve. Freud diz, quando a dor de estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a pessoa muda. Aí eu pergunto para você, com quem você tem se irritado? Você tem muita semelhança com essa pessoa. Quem é que te incomoda? Começa a analisar, porque a projeção, ela acontece com todo mundo. E é necessário a gente trabalhar o autoconhecimento para a gente identificar. Quando você identifica, você consegue transformar. Por isso que eu disse lá no início que a verdade dói, mas a verdade liberta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado um pouquinho aí na sua vida cotidiana. Se você gostou, compartilhe, deixe um comentário aqui no final, dê sugestões de tema para a gente continuar abordando aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.